Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, vamos corrigir, né, o dever de casa que eu passei. Livro, página 34, nós estamos falando sobre regra de jogo, tá? E aí, nessa página 34, nós vimos aí, né, que o livro trouxe um exemplo de jogo da memória, tá? Jogo da memória, aquele jogo simples, né, que você pega as cartas, coloca virada, aí embaralha, e depois você vai, primeiro você bota ela, né, normal, visualiza, depois você vira para poder ir pegando os pares iguais, né? E aí no final quem tiver mais pares é o ganhador, né? Então isso exige aí, né, a memória, né, concentração. Né? Então o livro trouxe aí, né, esse exemplo na página 34 e na página 35 vem as perguntas aí sobre o jogo, tá? Então diz assim: quais elementos são comuns entre a regra do jogo a valer e o jogo da memória? O jogo a valer, lembrando que é aquele primeiro jogo que o livro trouxe de exemplo, né, lá na página 28, né, aquele jogo que tem as sementinhas, que você tem que distribuir as sementinhas, né, nos buraquinhos, né, e depois pegar, escolher um e ir distribuindo, né, as sementes. Então, aqui nessa letra A, na página 35, ele pergunta quais os elementos comuns entre a regra do jogo a valer e do jogo de memória. Então, o que são comuns? O que tem no um e também tem no outro, né? Nas duas regras, né, foram apresentados o título da brincadeira, né, os materiais utilizados, né, e as orientações para participar do jogo, né? Então isso aí são os elementos incomuns, né? Foram aí, né, o título da brincadeira, né, os materiais utilizados e as orientações do jogo. Na letra B, na regra do jogo da memória, aí já é desse joguinho aqui da página 34, há alguns elementos que não foram apresentados na regra do jogo a valer. Então ele está comparando, tá? O primeiro jogo com esse jogo. Identifique-os. Então, na regra do jogo de memória, há a indicação da faixa etária, tá dizendo aí, a faixa etária acima de 5 anos, menos de 5 anos não pode, né? O local em que pode ser jogada essa brincadeira, né? Aí ele coloca lá salão de festa, dentro de casa, no quintal, né? E os estímulos que ela busca, né, desenvolver, que essa brincadeira busca a desenvolver, que é a memória, né, e a estratégia, tá? Letra C. Que habilidades esse jogo busca desenvolver nos participantes? Né? Então, como nós vimos lá, né, atrás, na página 31, né, o livro fala, né, que muitos jogos ele desenvolve, né, alguns aspectos, né, nos indivíduos, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, né, e esses estímulos, né, esses aspectos, né, está ligado ao social, ao afetivo e ao cognitivo, tá? Então essa pergunta aqui na letra C, que habilidades, né, ela desenvolve aí, né, nos participantes, desenvolve a memória, a estratégia, tá? E ele pergunta: cite outros jogos que também desenvolvem essas habilidades. Aí nós vamos lembrar aí de outros jogos, que pode ser o xadrez, né? O xadrez também requer memória, requer estratégia, tá? Mas quem lembrou aí de um outro jogo, tá? Pode colocar também, tá? Mas que tenha a mesma estratégia desenvolvida, tá? Que é a memória, que tem a mesma habilidade, perdão, que é a memória e a estratégia. Na letra D, na regra do Avalé, as imagens são muito importantes para a compreensão do texto verbal. Na regra de jogo da memória, a imagem apresenta a mesma relevância? Explique. Não apresenta, né? Porque a imagem é apenas ilustrativa, né?
os principais elementos do jogo, né, são as cartas, né, que se refere aí a esse jogo da memória. Letra E. Reescreva com suas próprias palavras o como brincar da regra de jogo da memória, agrupando as informações em qual o objetivo do jogo, como iniciar o jogo, né? Então, com as suas palavras, né, vocês vão estar escrevendo aí qual o objetivo desse jogo, né, de memórias. É encontrar as cartas, né, que possuem a mesma imagem, tá? Esse é o objetivo. E como iniciar? Aí vocês vão colocar com a palavra de vocês, né? Vão pegar as cartas, colocar viradas, né? E antes disso ter memorizado e depois vai encontrando o par, né? De cada figura e o jogo é finalizado quem tiver o maior número de pares de carta, tá? E aí, gente, eu falei com as minhas palavras, tá? Mas aí vocês vão, né, como o próprio enunciado fala, vocês vão falar com as palavras de vocês, tá? E eu acredito que muitos aí já devem ter brincado do jogo da memória, tá? Como finalizar? Vira na página 36, como finalizar? Aí foi o que eu falei, vence, né, o jogador que tiver encontrado o maior número de pares de cartas, tá? São pares de cartas, não é uma carta só não, porque, né, você tem que fazer o par, tá? E nessa página 36, né, o livro aí, ele traz aí um resumo, né, de regra do jogo. Qual o objetivo? Orientar a realização de um jogo. Público-alvo, pessoas que se interessam por jogos ou pessoas que querem conhecer a regra de um jogo. Características, número de participantes, objetivo, materiais a serem utilizados, orientações específicas de como jogar e faixa etária dos participantes, que é também, né, muito importante, porque nem todo jogo, né, é próprio para certas pessoas, principalmente quando se trata de criancinhas pequenas, né? Se for jogos que têm peças perigosas, né, que a criança pode engolir ou pode machucar a vista, né? Então é importante a gente estar atento a isso aí, tá? Na página 37, acredito que o dever de casa foi até a página 36, não é isso? Então, na página 37, nós vamos estar falando sobre o uso do dicionário. O dicionário, gente, é muito importante utilizar. Por quê? Se você tem alguma dúvida, como que escreve a palavra deixar? É com X? É com CH? Né? Se você não tem a quem perguntar, você pega seu dicionário, vai lá e consulta e vê como que essa palavra é escrita, né? Se você está fazendo uma leitura de um livro, tem lá uma palavra e você acha aquela palavra estranha, não sabe o que ela quer dizer, você não consegue compreender, né, o que ela quer dizer, qual o significado dela, você pega lá o dicionário, procura a palavra, você vai dizer, você vai entender, né? Você vai ver que o significado dela é isso, por isso que está nessa frase. Então, o dicionário é muito importante. Hoje nós temos tanto o dicionário livro, né, papel, como nós temos também a internet, que nos ajuda muito, né, quando a gente quer pesquisar, né, a questão de como escrever as palavras e os seus significados, tá? Então, é muito importante, né, o dicionário na vida da gente. Então, nessa página 37, fala assim: no quadrinho a seguir, o personagem Bocão teve dúvida sobre como escrever uma palavra e perguntou a Juninho. Então, nós vamos ler aqui, ó, página 37, tá? Eu vou ler esse quadrinho aqui, tá bom? Juninho, jeito é com G ou com J? E aí Juninho fica espantado com aquela exclamação, né? Em vez de pedir ajuda a seu amigo Juninho, qual material Bocão poderia ter consultado para tirar dúvida? Ele poderia ter consultado o dicionário, né? Então, escrevam aí. Ele poderia ter consultado um dicionário. Letra B. Você costuma consultar esse material? Com que frequência? Então, aí é uma resposta pessoal, né? Você tem costume de estar usando o dicionário,
né? Usa pouco, usa muito? Então, isso aí é uma resposta que cada um vai dar, né? Uma resposta pessoal. Letra C. Além do significado de uma palavra, que outros tipos de informação podem normalmente ser encontrados em um dicionário? Como eu falei, o dicionário a gente pode, né, estar consultando o significado da palavra, pode estar consultando como escrever essa palavra, pode estar consultando qual é o plural da palavra, se a palavra é do gênero feminino ou do gênero masculino, tá? Então, tudo isso aí a gente consegue saber através do dicionário, tá? Então, virando a página 37, o livro traz aí uma página de um dicionário, tá? Olha, isso aqui é uma página de um dicionário. Tem as palavras, né? E na frente o que elas significam, tá? E mostra também a separação das palavras, tá? Muito interessante isso também. Agora observe a página de dicionário reproduzida, né? Ela está reproduzida aqui, a seguir e preste atenção em sua estrutura, tá? Então nós estamos vendo aí, né? Que ela tem aí o significado, como escreve, tem como ela é a separação silábica dela, né? Aí a perguntinha é, lá embaixo, letra A, ó. Lá embaixo, letra A, tô na página 38, tá? Lá embaixo. Copie as palavras a seguir, ordenando-as conforme aparece na página do dicionário. Então, colocar aí em ordem alfabética, tá? É o que essa questão aí está pedindo. Colocar as palavras em ordem alfabética, sendo que todas começam com a letra T. Quando, né, as palavras são diferentes, é mais fácil, né? A gente sabe que primeiro vem a letra A, depois a letra B, depois a letra C, depois a letra D, E, F, G, H, e isso conforme, né, o alfabeto. Mas quando tem todas com a mesma letra, nós temos que ir para a segunda letra, tá? Só que a segunda letra também, né, é igual. A primeira letra, a letra T, a segunda letra, a letra E. Então, nós temos que pular para a terceira letra. E aí, nós vimos que a terceira letra, ela já tem uma variante. Ó, telecurso, tela, telefonema, teia e depois tédio. Então, qual vai ser a primeira palavra em ordem alfabética? Tédio, tá? Por quê? O T e o E são iguais, mas depois vem a terceira letra. E aí a gente vai ver qual a terceira letra vem primeiro. Então, comparando aqui, vai ser a letra D, D de dado, tá? Depois vem teia, porque o I vem primeiro. Depois tela, depois telecurso e depois telefonema. Ok? Então ficou tédio, teia, tela, telecurso e telefonema. Tá? Ficou aí as palavras em ordem alfabética. Explique por que as palavras foram apresentadas nessa ordem, né? Porque elas estão, como eu falei, em ordem alfabética, tá? Letra C. No alto da página do dicionário aparecem em destaque duas palavras que têm uma finalidade importante. Quais são essas palavras? Então, no alto, né, da página e do dicionário que foi reproduzido. Então, voltando aqui a página, tem essas duas palavras aqui, ó. Só virar a página, tá? Então, as palavras são tecnologia e telefonia, tá? Qual é a posição que elas ocupam na página do dicionário? A tecnologia é a primeira palavra da página e telefonia é a última palavra da página. Diante disso, explique com que finalidade essas palavras aparecem no alto da página do dicionário. Acho que eu falei de novo, né, a pergunta.
Então, para facilitar a pesquisa de uma palavra, pois esse recurso evidencia os limites da página. Né? Então, com isso é possível identificar se a palavra está ou não em determinada página. Então, eu falei a letra D 2 vezes. Então, a letra E. Diante disso, explique com que finalidade essas palavras aparecem no alto da página do dicionário. Então, por que essas duas palavras, tecnologia e telefonia, elas aparecem aqui no alto, em destaque? Né? Então, é para facilitar a pesquisa, tá? Resumindo, para facilitar a pesquisa. Leia o verbete da palavra tela na página anterior. Qual é a função dos números em um verbete como esse? Então, a palavra tela, né, ela está lá na página 38, né, nessa página aqui do dicionário reproduzido, ela está aqui embaixo, tela. Ó, volta aqui na página, a palavra tela está bem aqui embaixo, ó, tá bem aqui embaixo. Aí vocês acharam a palavra e aí a pergunta é: qual é a função dos números em um verbete como esse? Né? Eles são empregados para identificar cada um dos significados que essa palavra pode apresentar. Se a gente olhar direitinho aqui, ó, tela, né? Ela tem aqui, ó, o número 1, aí depois tem o número 2, tem o número 3, 4. Essa numeração, né, é para mostrar, né, os significados que essa palavra pode ter de acordo com o texto, tá? Pode ser um tecido grosso, né? Pode ser um quadro pintado na tela, pode ser uma matriz de serigrafia, tá? Pode ser um tecido. Então, ela tem vários significados aí, tá? E essa numeração que ele está falando aqui, que ele está se referindo, é justamente, né, para indicar que essa palavra tem vários significados. Né? E você vai usar aquele que tem a ver aí com o seu contexto, tá? Quarta questão. Entre quais palavras dessa página de dicionário poderíamos incluir o vocábulo teicultor? Então, entre quais as palavras? Entre a palavra teia e a palavra teima, né? A palavra teia, ó, a palavra teia, ela está do lado esquerdo, tá? Ela tá aqui assim, ó, vira na página, a palavra teia tá bem aqui. Então, se a gente quisesse incluir a palavra teicultor, teria que estar incluindo, né, seguindo a ordem alfabética, essa palavra teria que estar entre a palavra teia e a palavra teima, tá? Por ordem alfabética. Na página de dicionário apresentada, o termo teenager está grafado de uma forma diferente, em itálico. Das demais palavras, né? Por que essa palavra aparece grafada dessa maneira? É porque é uma palavra aí de origem estrangeira, né? É uma palavra aí em inglês. Então, por isso que ela está destacada aí, diferenciando aí uma da outra, tá? Na página 40, nós temos aí um trecho de um texto do poeta Fernando Pessoa, Sujeito Oculto, tá? E aí ele fala assim: suas biografias apresentam o autor por trás da obra, mas não revelam o homem comum que foi Fernando Pessoa. A curta existência de Fernando Pessoa, e aí tem a data dele, né? 1888 e 1935, a data de morte. Foi parca em acontecimentos e pródiga em obras. Entre as dezenas de personalidades literárias que criou,
pelo menos 5 produziram obras de valor extraordinário, como autonomia estética e visão de mundo própria. Já o sujeito biográfico por detrás desse fenômeno criativo teve, a bem dizer, uma vida de funcionário de escritório. Em sua biografia há, a rigor, uma única passagem singular, a mudança para a África do Sul aos 7 anos, onde é admitido na High School de Durban, apresentado desempenho notável durante os 9 anos de formação. A parte dessa mudança decisiva ao futuro poeta, tudo o que é digno de nota está diretamente relacionado à sua existência literária. Em pouco menos de 80 anos de morte de Fernando Pessoa, acumulam-se em torno de seu nome, além de uma vasta biblioteca crítica, nada menos que 7 biografias e fotobiografias. 3 desses estudos são de autoria de portugueses, um de um espanhol e um de francês, um de brasileiro, outro de um norte-americano e um português. Esse simples apanhado nos fornece um retrato fiel do internacionalismo do poeta. Nenhum desses volumes, entretanto, é uma biografia convencional, a exemplo das biografias de figuras históricas como Napoleão ou Gandhi. O que eles narram ou ilustram é, mais especificamente, um percurso duplo e indissociável entre a existência biográfica e a literária. Então, aqui, ele está falando, sobre tudo aí de Fernando Pessoa, tá? No primeiro parágrafo, o gênero das palavras, quais são os gêneros da palavra em destaque? Nós temos aí 2 palavras, a parca e pródiga. Então, ele está perguntando aí qual é o gênero dessas palavras. Quando se fala em gênero, é gênero masculino ou feminino. Nesse caso aí, é o gênero feminino, tá? Então, letra A, gênero feminino. Porque nós estamos aí nos referindo a essas 2 palavras em destaque aí. Com base no contexto, qual é o sentido dessas palavras? Então, nós temos que saber qual o significado dessas palavras. Por exemplo, parca quer dizer escassa, pouca. E pródiga é abundante, vasta, tá? Já o contrário. No texto, qual é o significado da palavra singular? Também é uma palavra em destaque, tá? Essa palavra aí significa especial. Nesse contexto aí, o significado dela é especial. Que palavra foi empregada no último parágrafo para indicar algo que não pode ser separado? Então, lá no último parágrafo, ele usa uma palavra aí indissociável. Essa palavra aí, tá? Que indica que é algo que não pode ser separado. Então, é a palavra indissociável. Tá lá no último parágrafo. Página 41. Além dos significados, os verbetes trazem outras informações sobre as palavras, como a classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um numeral, a que pertence e o gênero delas. Observe o verbete ao lado, e ao lado aí ele mostra aí o significado da palavra gato, tá? Tá aqui do ladinho, tá? Da palavra gato. Então, tá dizendo assim, animal doméstico, pertencente à família dos felídeos, bichano, descuido, gatuno, garoto, rapaz bonito. E aí mostra como é feita a separação da palavra, a separação silábica. Mostra o aumentativo da palavra, que pode ser gatão ou gatarrão. E logo no início fala que é um substantivo masculino. Esse S
é de substantivo e o M masculino. Então, o dicionário ele traz aí várias informações de uma palavra, tá? Letra A. Qual abreviatura aparece no verbete logo após a palavra gato? E o que significa? Então, o que eu acabei de falar. SM é a abreviatura. E significa S é igual a substantivo e M é igual a masculino, tá? Letra B. No verbete há algumas abreviações. Copie e escreva seu significado. Se precisar, consulte as primeiras páginas de um dicionário. Então, tem várias aí abreviações, tá? A primeira é FIG, F-I-G, né? A gente tá vendo aqui, ó, dentro desse quadrinho aqui, tá? Então, tem a abreviação FIG, que quer dizer figurado, né? O sentido figurado. Depois tem a abreviatura GIR, que é gíria. E depois tem a palavra abreviada aí, que é aumentativo. Aumente, que quer dizer aumentativo, que é o grau, tá? Então, aí é só copiar e colocar na frente. Fig é figura, gi é gíria e aumente é aumentativo. Só copiar, tá, gente? Eu tô falando porque eu estou me referindo a esse quadrinho aqui que traz informações da palavra gato, tá? Palavra gato. E como vocês viram, né, a palavra gato tem vários significados, né? Tanto se referindo ao animal, gato, como você se referir a um garoto que é bonito, né, muito bonito, e ele, né, passa a ser um gato. Então, no final, letra C agora. No final do verbete, a palavra gato foi grafada da seguinte maneira: gato, ga.to. O que essa forma de grafia representa? Representa aí a divisão silábica da palavra. Qual é o significado da palavra gato em cada frase a seguir? Então, a frase A, a frase B e a frase C, elas têm a mesma palavra, porém, cada palavra gato aí tem um sentido. Minha mãe adotou um lindo gato em uma ONG. Então, esse gato aí é um animal doméstico. A polícia prendeu o gato que vinha arrombando diversas residências. Então, esse gato aí quer dizer um ladrão. A menina está namorando um rapaz que é o maior gato. Esse gato aí quer dizer um rapaz bonito, tá? Então, nós vimos aí, foi o que eu falei. Uma palavra, ela tem vários significados. E você vai usar aquela que tem a ver com o seu contexto aí, né? Como nós vimos aqui, cada frase, né, usa gato, gato e gato. A mesma palavra, porém, né, com significados aí diferentes. A letra A, né, quer dizer um animal doméstico. A letra B, um ladrão. E a letra C, um rapaz bonito. Ok? Nona questão. Escolha um dos significados da palavra gato e escreva uma frase. Em seguida, mostre sua frase para um colega e peça-lhe que identifique com que significado a palavra foi empregada. Bom, aqui, né, tá falando para a gente mostrar para o colega, só que aí, né, não é a nossa realidade no momento. Cada um vai fazer sua frase, tá, com a palavra gato, e vocês mesmos vão colocar entre parênteses o que quer dizer, né, a palavra gato aí na sua frase. Né? Se você colocar estou namorando um gato, né? Então, você vai colocar entre parênteses que a palavra gato quer dizer que o menino é um menino muito bonito, tá? Se você fizer uma frase, peguei um gato na rua para criar, né? Então, você está se referindo aí que é um animal, né? Um animal, né, que você vai criar. Então, você vai fazer uma frase, cada um vai fazer sua frase e vai colocar, né, o que quer dizer aí a palavra gato que você usar, tá bom? Pode fazer com calma depois. Página 42. Na página 42,
A 10ª questão fala assim: as abreviaturas a seguir costumam aparecer em dicionários. Relacione-as com os seus respectivos significados. Então, gente, todas essas páginas estamos falando de dicionário, tá? Sobre o significado de palavras e as informações que um dicionário traz para a gente. Então, aí, né, uma delas são essas palavras abreviadas, tá? Então, por exemplo, substantivo feminino é a letra C, tá? SF. Pretérito é a letra E. Adjetivo é a letra A. Plural é a letra F. Prefixo é a letra B. E vocativo é a letra D. Tá? São as palavras e suas abreviaturas em cima. É só você fazer aí. E aí ficou a sequência C, E, A, F, B e D. Tá? Então, na página 42, 10ª questão lá em cima, tá? A sequência aí para a gente estar analisando essas abreviaturas, tá? Então, vou repetir. C, E, A, F, B e D. Ok? 11ª questão. Você sabia que muitas palavras usadas em nosso dia a dia têm origem em outras línguas e que essa informação também aparece em alguns dicionários? É que algumas palavras de origem estrangeira já foram aportuguesadas e registradas nos dicionários. Leia os verbetes a seguir e descubra a origem de cada uma das palavras em destaque. Escreva abaixo de cada verbete. Então, cada quadrinho desse aqui tem uma palavra, né? E nós vamos saber a origem dessa palavra. Né? Se é origem inglesa, portuguesa, francesa, espanhola, tá? Ou colocar, né, simplesmente aí o lugar. Então, por exemplo, paisagem, tá? É de origem francesa. Então, pode escrever aí, francês. Estou na página 42. 11ª questão é na letra A palavra paisagem é de origem francesa. Mochila. Não, vamos, né, seguir aqui. A, B. A B. Piquenique é de origem inglesa. Escrevam aí. É só escrever, tá? Letra C. Mochila, de origem espanhola. E letra D. Cafuné, é de origem africana. E aqui, né? Minha gatinha que tá miando. Como você identificou a origem das palavras do verbete? Então, como que né, a gente identificou isso aí? Tá vendo a palavra? Na frente dela tem um colchete, né? E tem aí uma abreviação. Por isso que ficou fácil, tá? Da gente tá sabendo aí a origem, tá? Da palavra, tá bom? Então, gente, assim nós terminamos aí o capítulo 2, né? Falando aí sobre regra de jogo, né? Que nós vimos também a questão aí do uso do dicionário, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Vou pedir para que vocês estejam terminando a leitura do nosso livro paradidático, naquele livrinho de leitura, que vocês possam estar terminando até o dia 20 desse mês, tá? Porque nós temos um trabalho para fazer sobre a leitura do livro e esse trabalho vai valer ponto, tá? Referente à nota livre, tá bom? Então, quem já terminou de ler, tranquilo. Quem não terminou ainda, dá uma acelerada, tá? Na leitura. E até o dia 20 aí, vamos ver se a gente termina nessa leitura para poder a gente fazer o trabalho, tá bom? Durante a semana aí, eu vou estar passando aí para vocês qual vai ser o trabalho, tá bom? Então é isso. E como eu já falei, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tchauzinho, obrigada aí e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.